Meus amigos, a Nintendo obtém homologação de um novo controle sem fio e com dados ali que seria pro Nintendo Switch 2. E qual controle é esse, meus amigos? É o de GameCube. Simplesmente, será que o GameCube vai ser um exclusivo no serviço do Nintendo Switch Online para o Nintendo Switch 2 e não vamos ter o Nintendo Switch 1? Vamos falar sobre isso agora e outras coisas mais, como também analistas preveem maior lançamento da história para o Nintendo Switch 2, mesmo ele custando mais caro acima do que a gente já espera. Galera, temos aí também o Nintendo Switch 2 apresentando um dimensionamento de resolução de inteligência artificial de acordo com uma nova patente aí. E galera, vamos falar também sobre um vídeo que eu vi mais cedo referente de como poderia ser ali a dashboard, tudinho certinho do sistema operacional do Nintendo Switch 2. Vamos falar sobre isso e muito mais após a nossa vinheta. Vamos lá! Antes de começar, deixa eu te falar que esse vídeo está sendo apoiado pelo Nintendo Barato. Pra quem não conhece, pessoal, o Nintendo Barato é um site onde reúne as melhores ofertas de Nintendo, seus acessórios, jogos e até colecionáveis. O site é atualizado de hora em hora. E não se preocupe porque todos os links que tem lá vão te levar para lojas confiáveis. E fique bem atento que também tem os canais do Telegram e do WhatsApp, onde tem diariamente praticamente informações de novas promoções. E todos os links estão aqui na descrição. Bora pro vídeo! Fala pessoal do Sou Nintendista! Eu sou o Thales Oliver, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes da gente começar qualquer coisa aqui, é importante você deixar o seu like, também se inscrever nesse canal para vocês não perderem nenhuma notícia de Nintendo Switch 1, Nintendo Switch 2 também, que a gente está muito perto, cada vez mais próximo da Nintendo Direct do Nintendo Switch 2, que vai ocorrer no dia 2 de abril, meus amigos. Mas antes disso, não para, porque a gente tem muita coisa aqui para falar referente a Nintendo Switch 2, tá? E são coisas muito bacanas, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar agora. Galera, a Nintendo obtém uma homologação, tá, do FCC para novo controle sem fio visando o Nintendo Switch 2, tá? E essas características que a gente for falar agora aparenta, tá, que é de GameCube, controle de GameCube e algo exclusivo para Nintendo Switch 2, tá? Eu tô com uma matéria aqui do Necrolip, do universo Nintendo, pra gente falar um pouquinho sobre, tá? Vou dar um zoomzinho aqui pra gente ler um pouquinho mais confortavelmente, ok? Então, olha só, a Nintendo obteve uma recente aprovação para a homologação de um novo modelo de controle sem fio que deve ser lançado para o Nintendo Switch 2. O registro identificado pelo FCC-ID BKE-BEE021. Isso aqui é muito importante, tá? Esse BEE é o código que a gente tem referente às coisas do Nintendo Switch 2, tá? E foi obtido isso dia 14 de março de 2025. E destaca que o dispositivo opera na banda de 2,4 GHz, utilizando tecnologia de espectro espelhado com potência de saída de aproximadamente 4,3 MW. Conforme os testes realizados por um organismo certificador autorizado, o L Japão, tá? E aí, uma coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês é aqui, ó, a partir de aqui, ó. Um dos potenciais apontamentos é de que se trate de um controle de GameCube que deva ser lançado para o Nintendo Switch 2, uma vez que o código BEE se refere justamente à linha de hardware específica desse aparelho. Até a placa do Nintendo Switch 2 tem isso, né, que vazou e tal. Mostrei aqui no canal para vocês também. Outros aspectos dessa homologação que pendem para esse caminho são o posicionamento da etiqueta de homologação do órgão regulador e também o fato de que o controle não possui NFC, uma característica presente nos controles temáticos disponíveis para apps de consoles clássicos do Nintendo Switch Online, tá? E aí a gente tem aqui todas essas características, mostrando a label aqui também, tá? E já sabia sobre a produção de controle inspirado daquele de GameCube graças aos dados públicos de envios entre montadoras contratadas pela Nintendo e a empresa de Kyoto. Porém, esse novo indício do FCC pode ser uma fonte indicativa de novidade relacionada ao Nintendo Switch 2, tá? Então, como bem pontuou aqui o Necrolib do Universo Nintendo, já tinha trazido coisa parecida aqui no canal, que foi essa notícia aqui, olha.
que foi o usuário Luigi Blood, lá do Famiboards. Essa notícia eu postei no dia 7 de julho de 2024. Foi no meio do ano passado, e já tinha aparecido algumas coisas sobre dados de remessa alfandegária, onde foram descobertas possíveis referências a um controle de GameCube com nomes de códigos e peças semelhantes aos controles anteriores do Nintendo Switch Online, que são do Nintendinho, Super Nintendo, Nintendo 64 e Mega Drive, tá? Mas, até então, a gente não tinha mais nenhuma informação depois disso. E agora parece que a gente já recebeu aqui, ó, essa homologação desse controle sem fio aí, então com mais coisas indicativas. Só que o curioso é que isso tá apontando tudo que é referente ao Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch 1. Outra coisa muito importante a se lembrar, tinha trazido aqui pro canal também, é que a Nintendo mandou alguns e-mails para algumas pessoas com a conta Nintendo, tá? Não foi todo mundo, então não vou generalizar, falando que os membros do Nintendo Switch Online Expansion Pack vão receber alguma novidade em 2025. A gente não sabe nada até agora, tá? Pode ser que seja um indicativo mesmo do emulador do GameCube chegar aí para a galera do Expansion Pack, porém só quem tiver o Nintendo Switch 2. Aí você me pergunta, Thales, por que Nintendo Switch 2? Não tenho a menor ideia, tá? Na verdade, algumas coisas dá pra se tirar algumas conclusões, mas você fica assim, mas por quê? Né? Por exemplo, sobre armazenamento. O aplicativo mais pesado do Nintendo Switch Online agora é o do Nintendo 64, que ele tá chegando quase a 2 GB. Os jogos de GameCube, eles pesam ali um padrãozinho 1,4, 1,5 GB, né? Porque é o tamanho, o armazenamento ali da mídia, daquele disquinho do GameCube. Imagina ter um Nintendo Switch Online, sei lá, com 10 jogos, já ia passar de 10 GB. Ah, mas isso não é indicativo, né? Porque a gente tem muitos jogos que pesam mais de 10 GB, né, Thales? Sim, mas o Nintendo Switch padrão ele não tem, né, esse armazenamento todo para comportar isso, nem todo mundo tem SD card. Talvez seja uma coisa que a Nintendo tá fazendo aí, né, que ficaria melhor no Nintendo Switch 2, até pra não vou dizer rodar melhor, porque o jogo de GameCube roda no Nintendo Switch padrão, tá? Mas pode ser alguma coisa pra vender o Nintendo Switch Online e arrastar a galera pro Nintendo Switch 2. Eu acho que é mais bem por aí do que uma outra coisa, tá? Porque não faria muito sentido. Ela poderia liberar no Nintendo Switch um padrão normal, né? Então, vamos ver. A gente vai precisar aguardar. Se isso aqui fosse confirmar, eles devem avisar de repente na Direct do Nintendo Switch 2, ou até mesmo na Direct de junho, setembro, aí alguma coisa referente. Mas que bom que isso aqui não vai passar de um sonho, né? Então, cada vez estamos mais próximos do Nintendo Switch, a família Nintendo Switch, na verdade, vê aí a carinha do nosso querido amado Nintendo GameCube, ok? Galera, vamos falar sobre lançamento do Nintendo Switch 2. Olha só, tinha trazido aqui pro canal no último vídeo sobre os dados, né, que teriam se enviado lá para os Estados Unidos, né, mais de 380 mil unidades, que a Nintendo está ciente, né, de que vai ter muita demanda pelo Nintendo Switch 2 e tal. E agora os analistas estão prevendo um maior lançamento da história com esse Nintendo Switch 2. Mesmo custando acima de $400, ou $400 mesmo, tá? E aí eles esperam entre 6 a 8 milhões de unidades vendidas nos primeiros meses, tá? E aí uma coisa muito interessante é que muita gente se juntou e aí acabou falando, isso é a mesma coisa. Sempre que brota um analista, né, alguma coisa assim, também outras pessoas começam a falar e também vejo, tal. E aí, galera, é o seguinte, especialistas como Sir Kantoto, analista da indústria em Tóquio, afirmaram a Bloomberg que a Nintendo venderá rapidamente um grande número de unidades do Switch 2 nos primeiros meses do mercado, independente do aumento de preço. A gente consegue já ver algumas coisas parecidas com o Nintendo Switch OLED. O Nintendo Switch OLED ele foi muito bem aceito, é o modelo mais vendido atualmente de Nintendo Switch e ele custa muito mais do que o Nintendo Switch padrão, $50 ou €50 a mais, né, do que o padrão. Então, mostrando aí, né, pra Nintendo que a galera está apta e ela quer pagar por algo mais caro, né, pra ter uma experiência melhor definitiva, né? Então, acho que é bem por aí também.
A expectativa elevou as ações da Nintendo a máximos históricos na Bolsa de Tóquio, triplicando seu valor nos últimos 5 anos, mesmo com uma desaceleração nas vendas do Switch original. O novo console poderá ser o mais caro já lançado pela Nintendo em sua história recente, e alguns especialistas especulam que o preço pode chegar até $499, especialmente devido às possíveis tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos, tá? A gente sabe que o Nintendo Switch ele deve custar muito mais caro lá no Japão, porque o ien tá desvalorizado e tal. Mas, gente, eu acredito que pro mercado dos Estados Unidos, da Europa e tal, eu acho que a Nintendo vai manter ali o padrão uns $400 mais ou menos, no máximo 450, tá? Mas acho que 500 difícil, mas não é também um ponto fora da curva aí, tá? Além disso, o dispositivo terá características técnicas superiores, como uma tela de 8 polegadas e melhorias significativas nos gráficos fornecidos pela Nvidia. E também a retrocompatibilidade, Switch 2. Essa questão aí do Nintendo Switch Online com GameCube também, querendo ou não, arrastaria a galera, tanto que tem jogos no GameCube que são dos preferidos aí, principalmente da crítica. O próprio Zelda Twilight Princess, qual outro jogo também que... O Metroid Remaster, né? Mas o Metroid Prime, na verdade. Mas o Metroid Prime, ele já tem no Nintendo Switch, né? Mas tendo a versão original, todo mundo vai querer rejogar, né? Até o Metroid Prime 2, né? E tal. Mas enfim, o Smash Bros. Melee, cara... Gente, eu tô toda hora aqui cutucando, porque tá coçando essa partezinha aqui, porque tá começando a primavera aqui, tá? E aí eu tenho muita alergia ao pólen, aí hoje eu já começou a atacar minha alergia, aí essa partezinha aqui, ó, da portinha aqui, começa a coçar muito, tá? Então se eu tiver assim, é porque tá coçando muito, mas enfim. E além disso, é guardado um robusto lançamento de jogos exclusivos, do que ajudará a impulsionar as vendas do novo sistema desde o primeiro dia. Não? Então, jogos third muita de massa ali, o Mario Kart novo também, o Mario 3D novo, Nintendo Switch Online melhor, modo online melhor, o Nintendo Switch 2 com várias melhorias, tudo isso aí, juntando, faz o console vender pra caramba, né? Porque a galera gosta do Nintendo Switch e quer só uma melhoria no Nintendo Switch 2, né? E com coisa nova também, jogabilidade. Então, tudo isso, galera, faz muito sentido, tá? Mesmo com o aumento de preço aí em relação ao Switch padrão, tá? Agora, acho 500 muito, tá? Em relação ao Nintendo Switch que custa 300, acho que 500 já é demais, tá? Mas, enfim. Analistas também como o Guia Zai do UBS prevêem vendas iniciais entre as maiores registradas na indústria de jogos, superando lançamentos recentes de consoles como o PlayStation 5, que vendeu 4,5 milhões de unidades em seu trimestre de estreia. O Nintendo Switch 2 poderá ultrapassar facilmente essas marcas, com estoque inicial estimado em mais de 6 milhões de unidades. É coisa pra caramba isso. Pra vocês terem uma ideia, o Wii U, ele vendeu 13 milhões em toda a sua vida. O Nintendo Switch padrão, em um ano fiscal inteiro, ele vendeu o que o Wii U vendeu. Bizarro isso. Então, assim, imagine se o Switch passa de 20 milhões de unidades no seu primeiro ano fiscal. Bizarro, né, isso aqui, cara. Bizarro, bizarro. Galera, quero falar com vocês agora sobre uma outra coisa, que é o Nintendo Switch 2 podendo apresentar dimensionamento de resolução pro IA. Eu já tinha mostrado algumas coisas pra vocês referente a isso aqui lá no início do ano, tá? Mas agora temos atualizações da patente da Nintendo aí, e é basicamente isso aqui, ó. Uma nova patente parece indicar que o sucessor incorporar o dimensionamento de resolução de inteligência artificial. Isso melhoraria a qualidade visual dos jogos, de acordo com o fluxo de processamento mostrado na imagem. O sistema renderiza uma imagem de 540p, a prepara, a converte em uma matriz de ativação 16x16 antes de processá-la com uma rede neural, né? Eu falei isso, como eu falei para vocês, no início do ano. E aí esses dados são reorganizados em blocos e reconstruídos em uma imagem em 1080p. Dessa forma, ele pode fornecer resultados aprimorados com maior nitidez e detalhes, tirando aqueles famosos serrilhados de alguns jogos, né, galera? E o Mike Otis, mais uma vez aqui, foi ele que também trouxe lá a questão dessa mesma patente e tal. Desculpa. Alguns jogos também, né, que a galera chegou a comentar aqui nos comentários, já fazem isso, como o próprio Xenoblade Chronicles 3, né? Ele faz isso.
Então, pra vocês lembrarem, ó, tem aqui o render de uma imagem, aí 540p, né, essa imagem, aí faz a preparação da imagem, o input data, né, fazer imputação de dados, de colocar, alimentar, reorganizar para matriz, aí tem a matriz de 16x16 das ativações, aí rodar essa rede neural, depois você tem ativações de novo dessa matriz 16x16, vai reorganizar em blocos, aí depois o output data 1080 para fazer a liberação desses dados em 1080, reorganizar também esses dados em 1080p numa imagem convertida, aí você já tem a imagem aí já convertida para 1080p. Então, tudo base aí numa rede neural e também com inteligência artificial. Isso aqui é bastante promissor, tá? A gente tem alguns jogos do Nintendo Switch padrão aqui, principalmente os que fizerem jus aí da retrocompatibilidade. Uma melhoria seria, magnífico. Alguns jogos que precisam realmente, que rodam até bem no Nintendo Switch, mas numa resolução um pouquinho mais baixa para dar uma aguentada. Rodando em Full HD já seria perfeito isso aqui. Então, bastante promissor essa técnica aqui dessa nova patente. Beleza, galera? E, meus amigos, eu preciso mostrar isso aqui para vocês, tá? Nem vou comentar nada. Olha só. Vocês choraram? Vamos ver mais uma vez? Uma nova geração. Então vocês têm basicamente aí, ó, o Nintendo Switch padrão virando o Nintendo Switch 2. Olha que lindo, mano. Ai, com novo design. Agora com temas. Olha, gente, cara, eu fico apaixonado por esse tema. A técnica do sombreado. Olha no Zelda Tears of the Kingdom, mano. Tá lindo. Claro, né, gente? Que isso aqui não é oficial, tá? Foi, inclusive, Noah Bell. Dê aí, inclusive, um like na postagem dele que ele fez. Porque foi muito legal, cara. Pareceu oficial isso aqui. Eu tomei até um susto. Vamos ver o que a Nintendo vai trazer, né, cara? A gente precisa de uma repaginada, né, cara? Do software do Nintendo Switch. O sistema operacional, né? Assim, eu achei magnífico, maravilhosinho, com novas funções, claro, até de busca, porque para quem tem muitos jogos, por exemplo, eu organizar ali, eu tenho que ficar criando pastas por ano de lançamento de jogo, várias de franquia, para você conseguir organizar seus jogos. Seria maravilhoso se tivesse isso de forma padrão, sabe? Então, assim, a gente tem, mas são coisas muito básicas que tem no Nintendo Switch, sabe? Então, cara, precisamos de uma renovação. Chat também, aí, para conversar com os amigos. Cara, esse tá lindo do Super Mario. Amei. Olha que lindo, mano. Aqui o negócio da bateria. Nossa, delícia. Gente, adorei. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Mas achei magnífico e eu não poderia deixar de trazer aqui para vocês. Beleza, meus amigos? E agora eu quero falar pra vocês de uma última coisa que é referente ao lançamento de Xenoblade Chronicles X Definitive Edition. O jogo já lança essa semana. Inclusive hoje, tá, pessoal? Hoje fez 2 meses do anúncio do Nintendo Switch. Dia 20, agora, quinta-feira, vai ter o lançamento de Xenoblade Chronicles X Definitive Edition, tá? No Nintendo Barato você consegue oferta desse jogo, porque não vai ter de forma oficial aí pela Nintendo, mas no Mercado Cinza já tá tendo, tá? É a mídia americana e tá por abaixo de R$300, tá? Antes do lançamento, então tá no preço muito bacana. Entre nos canais do WhatsApp aqui do Nintendo Barato que você vai conseguir. Também tem do Telegram, tá? Você consegue acessar. E também fique bem por dentro do canal do Nintendista Economy, que eu tô postando vira e mexe algumas promoções aí interessantes pra vocês. Ok, galera? Então, vou ficando por aqui. Me siga em todas as redes sociais, @ThalesOlive, @SouNintendista também. Deixe seu like, se inscreve no seu canal e também vire membro aqui, que é muito importante pra você ajudar o canal. Beleza, meus amigos? A gente se vê numa próxima aí. Tchau, tchau.